Ponto número 1. Por que analisar as tendências do mercado de saúde suplementar? Os dados que eu trago para vocês nesse momento são dados de amplo conhecimento, visto que são divulgados pela ANS e também são amplamente divulgados e comentados pelo mercado. Qualquer profissional que atue dentro da saúde suplementar, dentro de uma operadora de saúde, entende o tamanho da crise e o tamanho do desafio que se coloca sobre o setor. Então, falando primeiramente do índice combinado ampliado, também conhecido como COMBA, que reúne aí todas as receitas e também fontes de custos e despesas das operadoras de saúde, esse índice nos mostra o que sobra de margem para as operadoras de saúde. Tá? Esse índice, ele em 2018, né, que são dados do terceiro trimestre, ele bateu 94,30%, que já gera uma margem bastante pequena. Em 2020, ele tem a redução justamente pelo cenário de pandemia, batendo 85,8%. E a partir do ano de 2021, esse índice combinado ampliado, ele se expande significativamente. Então, em 2021, obtendo aí o valor de 95,8%, no terceiro trimestre de 2022, que foi o maior prejuízo operacional já computado pelas operadoras de saúde, nós batemos 99,20%, e no terceiro trimestre de 2023, esse número se reduz um pouco, atingindo 96,4%. Então, quando esse número ele se torna muito grande, a gente está falando realmente de uma situação de insustentabilidade do sistema de saúde suplementar, das operadoras de saúde. E se eu tenho uma insustentabilidade da fonte pagadora, isso afeta todo o setor de saúde, tá? Afeta a rede prestadora, afeta os beneficiários e afeta também os fornecedores. Em termos de resultados operacionais, nós vínhamos até 2019 por uma faixa de resultado operacional, considerando todas as operadoras de saúde, excluindo a parte odontológica, aí um resultado de 4 bilhões e meio. 2020, justamente pela pandemia, nós temos um aumento para 18 bilhões, mas a partir desse momento nós temos a cobrança, né, a cauda, que retorna em 2021 e tem permanecido até 2023. Além da cauda, um aumento significativo da utilização, retomando números anteriores ao que nós tínhamos em 2020, né? Então, com uma tendência de crescimento. Então, em termos de resultado operacional, temos um resultado positivo em 2021, com 1,4 bilhões. 2022, nós temos um resultado negativo em 10,3 bilhões. E no terceiro trimestre de 2023, esse número se torna um pouco melhor. Ainda negativo em 5,7 bilhões, mas menos ruim do que no terceiro trimestre de 2022. Nos próximos 3 meses, nós devemos ter a liberação dos dados relativos ao fechamento de 2023, e aí vamos entender em que número nós vamos fechar esse ano, tá? Deve ser um número menor, claro, do que 2022, visto que nós temos aí no terceiro trimestre um momento de menor utilização, como por exemplo no período de festas em dezembro, mas mesmo assim um número significativamente alto. Toda essa situação de aumento de utilização, de aumento de sinistralidade, pelos diversos motivos que aqui serão analisados, eles geram realmente esse cenário de insustentabilidade e nós encontramos um número bastante pequeno de operadoras de saúde com resultado operacional positivo, tá? Antes nós tínhamos algo em torno de 65% das operadoras com resultado operacional positivo, 2020 aumenta para 84%, mas a partir desse momento esse número se reduz significativamente. Então, o último dado que nós temos, do terceiro trimestre de 2023, mostra que apenas 51,8% das operadoras de saúde têm resultado operacional positivo, tá? Grande parte delas geram prejuízos que são compensados por resultados financeiros, tá? Bom, aqui eu trago para vocês alguns dados que também foram amplamente divulgados no mercado relativos à CEO Survey, é a 27ª edição, um estudo realizado pela PricewaterhouseCoopers, a PwC, e divulgado em 2024. Tá? Essa pesquisa analisou mais de 4.700 pessoas da saúde suplementar brasileira e também analisou aí pessoas de todo o mundo. E a pergunta que eles fizeram para esses CEOs foi a seguinte: mantido o rumo atual da saúde suplementar,
quanto tempo, da saúde, né, de maneira geral, quanto tempo o seu negócio será economicamente viável dentro dos próximos 10 anos. E o número que nós encontramos, ele assusta, né, ele assusta bastante. Em 2023, considerando só o setor de saúde do Brasil, 27% dessas pessoas entrevistadas acreditavam que nos próximos 10 anos o negócio se tornaria economicamente inviável. Para o ano de 2024, esse número bate 42%. Então, existe um pessimismo, né, talvez um pessimismo até realista dentro do mercado de saúde, demonstrando que boa parte aí das pessoas que são CEOs que atendem o mercado de saúde, eles não acreditam na viabilidade econômica do negócio nos próximos 10 anos. Considerando a saúde global, né? Então, entrevistados tanto o público do Brasil quanto fora do país, em 2023 esse número era de 35%, aumenta também para 2024 para 41%, e analisando aí o setor geral do Brasil, nós ficamos com um número de 41%. Então, existe um pessimismo generalizado, mas com algumas justificativas que eu vou citar aqui para vocês. Bom, para tratar das tendências aí da saúde suplementar, é muito importante nós entendermos o funcionamento do setor de saúde, da saúde suplementar de maneira geral, e também entendemos o risco sistêmico que nós temos dado o cenário atual de insustentabilidade em que se encontra o setor, tá? Então, nós temos aqui 5 grandes players, né, 5 grandes agentes dentro desse sistema de saúde. Nós temos os beneficiários que buscam assistência à saúde. Em busca dessa assistência à saúde, eles utilizam as operadoras de saúde, que são as fontes pagadoras, que podem ser administradoras de benefício, autogestões, cooperativas médicas, filantropias, medicinas de grupo e seguradoras especializadas. E essas fontes pagadoras, essas operadoras de saúde, vão fazer a intermediação desses serviços de saúde. Recebem uma mensalidade, repassam essa mensalidade para a prestação de serviços de saúde. Isso se dá por sua rede própria, quando elas são verticalizadas, ou por uma rede credenciada, utilizando aí prestadores de serviço no mercado. Além disso, nós temos toda uma cadeia de suprimentos que oferecem insumos para essa indústria. Então, são as indústrias farmacêuticas com os medicamentos, toda a parte de materiais, toda a parte de equipamentos, novas tecnologias, software, etc. Então tem um grande arcabouço aí de suprimentos que são oferecidos para esses prestadores de serviço. E qual que é o grande papel, né? Oferecer os insumos atuais e também as novas tecnologias. As novas tecnologias, elas têm sido cada vez mais rapidamente lançadas e cada vez mais rapidamente incorporadas à saúde suplementar. Isso é muito bom pelo lado do beneficiário, porque eu tenho aí novas possibilidades de tratamento, novas possibilidades de cura, mas eu tenho também um certo desequilíbrio em relação às fontes pagadoras, justamente pela questão de que, se isso não estava previsto, por exemplo, num rol de procedimentos, eu vou ter um custo superior ao que eu havia estimado. E, por fim, nós temos a ANS fazendo toda a regulamentação do setor. Então, eu queria dar alguns exemplos de risco sistêmico para vocês, para ficar um pouco mais claro o porquê essa questão de insustentabilidade das operadoras de saúde, ela afeta o sistema de saúde suplementar de maneira geral. Em relação a novas tecnologias, já citei um exemplo, né? Imagine que uma indústria farmacêutica lance um novo medicamento, esse novo medicamento ele passa a ser demandado pelos beneficiários por uma melhor resolutividade, por uma possibilidade de cura, um melhor tratamento, etc. Esse medicamento, ele é incorporado, é autorizada a sua utilização dentro da saúde do Brasil, os prestadores utilizam esse novo medicamento e os pagadores, as operadoras de saúde, pagam por esse medicamento. Então, isso pelo lado do beneficiário é bastante positivo, mas pelo lado das fontes pagadoras, isso pode ser um problema a depender, por exemplo, do volume de dinheiro que esse medicamento necessita, né? Como, por exemplo, nós temos aí alguns medicamentos para AME que chegam a custar mais de 7 milhões de reais. Então, imagine um tratamento para um beneficiário que custa 7 milhões de reais. Quantas operadoras de saúde
têm capacidade de absorção desse custo, pouquíssimas, tá? Outro exemplo, a questão das fraudes. As fraudes, elas ocorrem em diversos momentos dessa cadeia de saúde. Pode ser uma fraude realizada pelo beneficiário, pode ser uma fraude realizada pelo prestador de serviço de saúde. O fato é, no momento em que ocorre uma fraude, eu tenho um aumento de custo, esse custo ele é repassado para a fonte pagadora, para as operadoras de saúde, e essa operadora de saúde absorve esse prejuízo, né? Como consequência, o que ela pode fazer? Se ela está numa situação de necessidade de caixa, pode ser que ela aumente os prazos médios de pagamento de prestadores de serviço de suprimentos. Eu resolvo uma minha situação de curto prazo de caixa, mas eu pioro a situação de curto prazo de caixa dos prestadores de serviço e também na cadeia de suprimentos, né? Além disso, vai haver um repasse dessa sinistralidade para todos os beneficiários, no modelo de mutualismo, e eu posso ter também um aumento de glosas dentro dos prestadores. Então, é algo que gera consequências. O aumento da sinistralidade é algo semelhante à questão das fraudes, né? O aumento da sinistralidade repassa o pagamento para o beneficiário e, numa situação de necessidade de caixa, eu acabo recorrendo ao restante da cadeia justamente para manter uma boa liquidez da minha operação. E no caso de falência de uma operadora de saúde, que é um caso um pouco mais extremo, mas dado o momento da saúde suplementar, ele é possível, ele é factível, aí sim eu tenho uma série de consequências, né? Eu deixo de pagar os meus prestadores, deixo de pagar a minha cadeia de suprimentos, eu deixo os meus beneficiários não sem assistência, porque vai ocorrer uma transferência dessa carteira de beneficiários, mas eu posso gerar um risco de imagem e um risco aí sistêmico para todo o sistema de saúde. Então, esses são alguns exemplos demonstrando que, se as operadoras de saúde vão mal, todo o sistema de saúde ele é prejudicado. E dado esse cenário crítico de insustentabilidade das operadoras de saúde, fica a pergunta, né? Quais as principais tendências e desafios da saúde suplementar? E aí, complementando, para garantir a sustentabilidade do setor. Então, por isso que nós vamos tratar de tendências e desafios, para que vocês tenham uma melhor percepção de quais são esses itens e possam trabalhar aí no dia a dia da sua operadora por meio de planejamento estratégico, por meio da construção de ações, trazendo soluções para os problemas atuais e problemas que já são vislumbrados. Bom, aqui eu trago um levantamento de diversas fontes de informação demonstrando tendências e desafios para a saúde suplementar em 2024. Essas publicações aconteceram entre o final de 2023, ali por volta de outubro, e início de 2024. Aqui nós temos um resumo de cada um desses desafios e tendências. Nos próximos 2 slides eu vou abrir com um pouco mais de detalhe cada um deles, mas eu já convido vocês a acessarem as fontes principais de informações que trazem essas tendências e desafios, justamente porque elas trazem um nível de detalhamento bastante superior ao que eu vou apresentar hoje. Então, temos uma série de publicações da Saúde Business, que trazem informações da IESS, também da Fitch Ratings, também da Deloitte, também da Fundação Dom Cabral, e também, por exemplo, da Ernst Young e da Falcone, tá? Temos publicações também da Federação Brasileira de Hospitais e também da XVI Capital, que é a nossa gestora, que fez um trabalho de tendências e desafios econômicos para a saúde suplementar. Então, vocês vão ver aqui que são inúmeros desafios, inúmeras tendências, mas algumas se repetem ao longo de todos os estudos. Então vamos citar algumas aqui, vamos dar uma visão geral, e aí eu já repasso nos detalhes quais são cada uma dessas tendências e também desafios. Então, o primeiro que aparece aqui é a recuperação do resultado operacional, tá? É uma tendência de recuperação lenta, mais existente. Os reajustes, mais um ciclo de reajustes acima de 2 dígitos. A redução dos resultados financeiros, já algo esperado. Maior carga tributária e a atuação da Receita Federal. A atuação da Receita Federal tem ocorrido com maior força, ocorreu com maior força no ano de 2023 e com tendência em 2024, e a carga tributária, esse possível reajuste aí de cargas tributárias deve acontecer a partir de 2025.
processos de operações de fusão e aquisição, pelo menos para parte das operadoras de saúde, e também reestruturação de algumas operadoras de saúde, que principalmente são de pequeno porte, e também redes assistenciais como as hospitalares. Expansão das operadoras de saúde digitais, é um modelo que ainda está em teste, mas é uma possibilidade, e expansão da verticalização. Aí, de novidade, dentro das outras previsões aqui, nós temos a recuperação do PIB, tá? Que é algo já previsto e com grande expectativa de execução, isso gera consequências positivas para o setor. As fraudes e os desperdícios, que são um problema seríssimo dentro da saúde suplementar brasileira, já trago mais detalhes para vocês. A importância da telemedicina, da interoperabilidade de dados, assim como o Open Health e também a aplicação da inteligência artificial. São itens que pareciam futurísticos, mas já são aplicados desde 2, 3 anos atrás e precisam ser cada vez mais utilizados, tá? Temos também a possibilidade de crescimento de vidas, e aí alguns itens um pouco mais específicos, como a incorporação tecnológica na jornada digital do paciente, cuidado integral ao paciente, como, por exemplo, atenção primária à saúde, questões relacionadas à descentralização da cadeia de prestação de serviços, que hoje é bastante fragmentada, mas eu posso distribuir melhor os beneficiários ao longo dessa cadeia, evitando, por exemplo, a hospitalização, novos modelos de remuneração e gestão de rentabilidade, envelhecimento populacional, que já é uma realidade brasileira, toda a questão da judicialização e segurança jurídica, a concorrência com agentes não regulados, entre outros itens, tá, pessoal? E agora vamos entrar no detalhe de cada um deles para a gente ter um melhor entendimento do que eles significam. Em relação à recuperação do resultado operacional, o que se tem previsto hoje, né, dado até com os dados que eu mostrei anteriormente, relativos ao terceiro trimestre de 2023, é que existe ainda é um cenário negativo de resultado operacional, mas menos ruim do que em 2023, em 2022. E aí a gente entra com mais um ciclo de reajustes dos planos de saúde para pessoas físicas, né, individuais e familiares, previsto aí acima de 10%, e para os planos empresariais na casa de 25%. É um reajuste muito alto, mas a princípio necessário para se reequilibrar a relação custos e despesas. Isso deve se repetir em 2024. A redução do resultado financeiro, que é algo que equilibra as contas das operadoras de saúde, também tem uma tendência de redução, justamente pela redução da Selic, prevista em finalização para 2024, já em 9%. Então, eu reduzo significativamente essa Selic, reduzo as minhas receitas operacionais. Em relação à maior carga tributária, é algo previsto para 2025, mas nós temos aí, em 2023, a aprovação da reforma tributária, e aí as consequências nós devemos ver lá na frente. Em relação à atuação da Receita Federal, principalmente em relação a questões tributárias, né, cálculo de base cálculo de bases aí tributárias, existe uma expectativa também de aumento justamente pela necessidade de arrecadação pelo Estado, né, de maneira geral, governo federal, estadual, municipal. Então, há uma tendência de aumento dessas autuações, principalmente no que diz respeito a imposto de renda e contribuição social. Em relação a operações de M&A, né, operações de fusão e aquisição, reestruturação, nós temos o seguinte cenário, né? É muito provável que nesse ano nós tenhamos um desfecho em relação à situação da Unimed Rio, que é um grande player do mercado, tem uma quantidade muito significativa de vidas no estado do Rio de Janeiro e também espalhado para todo o Brasil, e é uma operadora de saúde que está com um patrimônio líquido negativo bastante significativo, que já tem feito a transferência de algumas carteiras, ou seja, tem feito aí uma tentativa de recuperação, mas eventualmente vai ser liquidado e sua carteira deve ser aí transferida. Quais são as consequências disso para a saúde suplementar de maneira geral e o risco de imagem que isso gera para um grande player de mercado, que é o sistema Unimed. Em termos de redes hospitalares, temos redes hospitalares passando por grande dificuldade, inclusive grandes players com capital aberto, como por exemplo a Hospital Care, entre outras, e nós temos toda a situação das operadoras de pequeno porte, principalmente cooperativas médicas, né? Nós temos um montante de operadores de saúde
com um número de beneficiários abaixo de 10 mil muito grande. Então, como elas vão sustentar esse novo cenário de aumento de sinistralidade, entre outros desafios? A expansão das operadoras de saúde digitais ainda é um modelo em teste, né? Nós temos a Alice, entre outras, no mercado, mas ela pode, ao longo do tempo, ter aí uma melhora da gestão da jornada e eficiência operacional. Claro que existe toda uma situação cultural do público brasileiro de utilização de serviços de saúde, então ainda é um modelo em teste. Em termos de expansão da verticalização, a expectativa, dada a redução da Selic e a necessidade da gestão de custos e ao maior acesso a crédito, de um novo ciclo de investimentos, tá? Lembrando que aqui a gente tem que pensar em verticalização de maneira ampla. Não é construir um hospital, um centro de diagnóstico por imagem. É fazer joint ventures, é fazer acordos operacionais, entre outras possibilidades. A recuperação do PIB já é uma realidade. No relatório Focus divulgado hoje, nós tivemos uma expectativa do PIB já aumentada para o ano de 2024, era 1,68%, subiu para 1,75%. Então, temos um bom cenário aí de expectativa de PIB. Bate a fraudes e desperdícios das receitas das operadoras sejam reais. É um volume muito significativo. Imagina colocar 30 bilhões de resultado para dentro das operadoras, como o cenário seria muito mais confortável. Realizar o que precisa ser realizado de procedimentos, mas sem assistências. A telemedicina, a inteligência artificial e a interoperabilidade de dados, assim como toda a questão do Open Health, tem aí toda uma capacidade de geração de benefícios, como, por exemplo, redução de custos operacionais, realização de pesquisas, combate a fraudes, entre outros itens. E aí, trazendo esse último slide relacionado ao descritivo das tendências e desafios, temos a possibilidade de crescimento de vidas. Isso é uma realidade, né? Nós vivemos um ciclo de crescimento da quantidade de beneficiários bastante significativos nos últimos anos, né? Desde a pandemia. Isso tende a continuar, justamente pela melhoria do PIB e pela redução do desemprego, que são dados reais, né? Expectativas muito concretas. A criação de planos regionais por hospitais. O fato é que hoje a sustentabilidade de um recurso assistencial sem uma carteira de beneficiários é tão difícil quanto a sustentabilidade de uma operadora de saúde que possui uma carteira de beneficiários, mas não possui o controle de custos por meio de uma rede verticalizada. Então, o que algumas redes hospitalares têm realizado é a constituição de planos locais, tá? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós temos a Beneficência Portuguesa, que é um hospital que atende toda a rede, mas criou seu próprio plano de saúde, justamente para ter o maior direcionamento de demanda para os seus serviços. Envelhecimento populacional já é uma realidade brasileira, né? E isso tende a aumentar a utilização, por isso a importância, por exemplo, de ter uma medicina preventiva e não o tratamento das doenças em si. A judicialização e a segurança jurídica são temas muito sensíveis no Brasil e muito sérios, tá? Eu vou mostrar alguns números da quantidade de processos que nós temos de judicialização, e dentro de segurança jurídica, nós temos toda a questão, por exemplo, de ter um rol exemplificativo, né, que me dá uma abertura de custos muito alta e também uma imprevisibilidade desses custos. Em termos de agentes não regulados, é uma concorrência gerada principalmente pelos cartões de desconto e clínicas populares, que pode vir a afetar a quantidade de beneficiários. Incorporação de tecnologia e jornada digital do paciente. Nós temos uma incorporação de tecnologia muito acelerada, o que é muito benéfico, tanto para os beneficiários quanto para as operadoras, mas esse custo ele pode se tornar insustentável para o setor de saúde. Então a gente precisa ter esse cuidado. Jornada digital do paciente é algo que cresceu aí principalmente durante o período de pandemia, em que a gente não podia, por exemplo, ir a um consultório médico, então isso ajudou a acelerar o processo de digitalização do atendimento para justamente cuidar melhor da jornada desse beneficiário. Open Health, interoperabilidade de dados, então, criação de grandes bases de dados em que todas as operadoras de saúde, em que todo o setor de saúde
compartilhe os seus dados, buscando aí realização de pesquisas, redução de custos, combate a fraudes, melhorias de tratamento, entre outros itens. Outro item que tem se tornado bastante importante é o cuidado integral ao paciente, por exemplo, com os modelos de APS, que buscam um cuidado e prevenção e não tratamento de doença em si. Então, eu previno, reduzo o meu custo e depois, dos casos necessários, eu faço tratamento da doença. Toda a questão de descentralização do ecossistema de saúde, por exemplo, por telemedicina, entre outros itens, e novos modelos de remuneração e incentivos de gestão e rentabilidade. Hoje se fala muito na medicina baseada em resultado, né? Remuneração baseada em valor. Como trazer isso para a realidade das operadoras de saúde, oferecendo um melhor atendimento, oferecendo resolutividade, redução de custo e uma melhor remuneração para os médicos e prestadores. Bom, vamos falar aqui da primeira tendência, que é a melhoria econômica, tá? Com foco aí no crescimento de vidas no futuro. Essa projeção do PIB que nós temos, na verdade é o PIB histórico até 2022, 2023 é uma expectativa do fechamento do PIB, tá? E a partir de 2024 são previsões do Focus Bacen, que reúne aí opinião de agentes de mercado, cada um ali fala qual é a sua expectativa de PIB, eles computam uma mediana e publicam esse relatório. Então, para o ano de 2023, nós temos uma expectativa de fechamento do PIB em 2,92%. Para 2024, esse número ele se reduz um pouco, mas ele já é melhor do que o número que nós tínhamos no início do ano de 2024. Do último relatório do Bacen para o relatório atual, nós tivemos uma variação de 1,68%, para um crescimento de 1,75%. Então, melhorou um pouco esse número aí nos últimos dias, tá? E para os anos de 2025, 26 e 27, esse PIB ele tem uma tendência aí de crescimento de 2%. Em termos de taxa de desocupação, né, pessoas que estão aí sem emprego, a partir do ano de 2020, que nós tivemos o pico, né, devido à pandemia, de 14,20% da população desocupada, esse número começa a se reduzir, batendo aí algo semelhante a 2019 em 2021, 11,10%. Esse número cai para 7,9% em 2022 e no último ciclo publicado pelo IBGE, que é de outubro a dezembro de 23, nós temos uma taxa de desocupação de 7,4%. Um número bastante positivo, lembrando que quanto menos pessoas desocupadas, mais probabilidade de adesão a um plano de saúde eu tenho, tá? Principalmente aí nos empresariais. Em termos de crescimento da carteira de beneficiários, aqui considerando apenas assistência médica, a partir de 2020 nós temos um crescimento de carteira de beneficiários que se mantém até 2023. Então, tínhamos 47 milhões de beneficiários, passamos a 49,21, 50,22 e o último número publicado pela ANS em dezembro de 23, nós batemos 51 milhões de beneficiários. Então, dado uma tendência de melhoria da economia, dado uma menor taxa de desocupação, eu tenho uma tendência da continuidade do crescimento dessa carteira de beneficiários. Dentro do primeiro desafio que eu queria comentar com um pouco mais de detalhe para vocês, nós temos toda a questão das fraudes e desperdícios. Vou citar aqui não só os números, mas também as modalidades e os impactos, né? Então, em 2022, um estudo realizado pela Ernst Young, a pedido do INSS, nós temos aí uma estimativa de que o volume de dinheiro com fraudes e desperdícios, eles variavam de 30 a 34 bilhões de reais, tá? O que significa de 11 a 12,7% das receitas totais das operadoras de saúde. Então é um número muito, muito grande, muito significativo e que, se combatido, se reduzido, geraria resultados bastante positivos para os operadores de saúde. Dentro das modalidades de fraude, nós temos fraudes que são realizadas por beneficiários, pelos prestadores e por demais agentes. Então, dentro dos beneficiários, as principais modalidades são as seguintes: a ocultação de uma condição pré-existente, tá? Eu contrato um plano de saúde, não faço ali a entrevista e eu já entro com algum tipo de problema de saúde
que não foi detectado e terá que ser cobrido aí pelo plano de saúde. Fornecimento de dados e acesso a terceiros, isso é algo que já foi muito comum, hoje ainda existe, que é o famoso, a solicitação de reembolso. Então, o médico ali, o prestador de serviço, ele solicita os dados de acesso, por exemplo, ao aplicativo que faz a solicitação de reembolso para o beneficiário, e aí eles colocam uma série de itens que ou estão superfaturados, ou estão em quantidades inadequadas, ou eventualmente nem foram realizados, e no fim do dia o beneficiário não fica nem sabendo que isso foi solicitado, nem sabendo qual era a realidade do que foi executado em relação ao que foi pedido de reembolso. Solicitação de reembolsos duplicados, empréstimo de carteirinha para não beneficiários, pego minha carteirinha do plano de saúde, empresto para um colega que vai lá fazer uma consulta, não é feita a verificação, eu duplico ali o gasto, falsificação de informações e também de documentos, tá? Esse é uma grande fonte de perdas aí para o sistema de saúde suplementar. Mas outras ainda maiores são, principalmente, prestadores de serviço, adulteração de procedimento, realizou uma coisa e foi cobrada outra, superutilização, né, fez 2, 3 exames que não seriam necessários, reembolso sem desembolso, peço reembolso sem o pagamento do beneficiário, falsificação de laudos de exames, atestando aí um problema que não existe, atendimento falso, atendimento que não ocorreu, fracionamento de recibo, que é extremamente comum, o plano reembolsa até R$200, a consulta custa 400, o beneficiário ali pede 2 recibos, faz 2 de 200 e consegue o reembolso total. Boleto falso, recebimento de propina, falso atendimento ao público e também empréstimos de matrícula. Dentro dos demais agentes, a gente encontra aqui algumas modalidades de fraudes que são extremamente cabeludas, né? Quase inacreditável que o setor atue dessa maneira. Judicialização premeditada. Eu sei que um procedimento ele não pode ser realizado, eu realizo esse procedimento e, posteriormente, eu entro com um processo de judicialização. Falso coletivo. O falso coletivo, eu tenho ali a constituição de um CNPJ que faz a contratação de um plano de saúde e realiza a boletagem. Qual que é a lógica desse negócio? Eu contrato, por exemplo, um plano coletivo por adesão como operadora de saúde e cobro um boleto de um plano individual familiar do beneficiário. Então ele acha que ele tem um plano individual familiar que ele vai pagar mais caro, mas na verdade que ele tem um coletivo por adesão, e aí essa empresa ela ganha a diferença, tá? Estipulante fantasia é um CNPJ falso criado simplesmente para solicitação de reembolsos, cria um CNPJ falso, por exemplo, uma clínica de fisioterapia falsa, faça um conluio aí com alguns beneficiários, eles solicitam reembolso para a minha empresa sem a prestação de serviço. Então, algo bastante sério. Temos também toda a adulteração de cadastro de beneficiários. Por exemplo, eu coloco dados bancários para reembolso de uma empresa e não do beneficiário, então esse reembolso ele não cai para o beneficiário. Temos também o prestador fantasma, e também falsos médicos e dentistas. Então, são situações extremamente sérias que acontecem até hoje e afetam principalmente as seguradoras, né? Bom, dentro aí das fórmulas de combate para esse tipo de fraude, né, nós temos ações que são desenhadas para as operadoras, para o setor de saúde e até mesmo para o poder público, né, juntamente com a ANS. Então, dentro das operadoras, o modelo de governança corporativa focado no combate às fraudes, com o estabelecimento de comitê de gestão de fraudes, área de gestão de fraudes, processos políticas, treinamentos de prevenção à fraude, né? É o que se realiza muito no setor financeiro, no setor bancário. A gente precisa trazer essa realidade para as operadoras de saúde, tá? Dentro do próprio setor de saúde suplementar, campanhas de conscientização, como tem acontecido com bastante força, aí, principalmente no ano de 2023, fóruns para debates específicos e comunicação das fraudes para os prestadores, tá? E dentro do poder público, um arcabouço legal e regulatório que foque a prevenção e também a investigação da fraude. Preciso saber o que aconteceu, investigar e fazer as punições necessárias. E também a criação de uma base única de fraudadores do setor. Olha que interessante, né? Uma base única de fraudadores, assim todo o setor fica sabendo o que está acontecendo
e conseguem combater com maior facilidade, né? Quase um banco de dados de Interpol, de CIA, enfim, coloca os nomes ali, os rostinhos, e todas as operadoras já vão saber o que está acontecendo. Outro item, né, que tem ajudado também no combate às fraudes é a questão das demissões. Isso aconteceu muito em 2022, em 2023, em que empresas elas demitiram os funcionários que foram ali identificadas a realização de fraudes, né? Isso aconteceu, por exemplo, no Itaú, isso aconteceu na CCR, e nós temos aqui também os planos de saúde ingressando com mais de 4 mil denúncias e ações cíveis contra os fraudadores. Então, processos cíveis e realização de demissões também têm ajudado no combate às fraudes, tá? Bom, quando eu tenho uma fraude, né, grandes volumes de fraudes acontecendo no setor de saúde, eu tenho também um aumento significativo do montante de glosas realizados pelas operadoras de saúde, tá? Então, identificado um cenário de fraude, eu gloso esse procedimento e aí eu não faço pagamento para o meu prestador. As glosas podem ser utilizadas para essa finalidade, essa é uma inferência que eu estou fazendo, tá? Mas pode ser utilizado também para preservação de caixa por algumas operadoras de saúde, principalmente ali no final do ano, né? Chegou no final do ano, dezembro, último trimestre, eu estou precisando fazer uma retenção de caixa para fechar com um resultado legal, eu faço ali as glosas e depois eu vou discutir com o prestador de serviço se essa glosa ela é verídica ou não, tá? Então, em termos de volume de glosas, em dezembro de 2018, eu tinha um volume de 11,7 bilhões de reais em glosas. Em dezembro de 2021, esse número sobe para quase 22 bilhões, ou seja, dobra. Dezembro de 2022, 26,6 bilhões em glosas. E apenas até o terceiro trimestre de 2023, eu já cheguei num volume de 24 bilhões de glosa. É um volume muito significativo de dinheiro que não está sendo pago para os prestadores. Pensando naquela questão de risco sistêmico, eu entro aqui numa situação em que, se eu não pago os meus fornecedores, se eu não pago os meus prestadores de serviço, eu vou gerar um desequilíbrio no sistema de saúde, tá? Essas glosas, elas estão concentradas principalmente nas seguradoras especializadas. Não é por coincidência que são justamente as modalidades que mais sofrem com as fraudes justamente pela realização dos reembolsos, tá? Então aqui está Bradesco Saúde, está Sul América, entre outras. Se pegarmos aqui por montante, em 2023, até o terceiro trimestre, dos 24 bilhões, 13 estavam nas seguradoras especializadas, 6 nas medicinas de grupo e o restante aí distribuído entre autogestões e os outros players. Mas o grosso está nas seguradoras especializadas. Em termos de operadoras de saúde que mais fizeram esse processo de glosas, nós temos em primeiro lugar a Bradesco Saúde com 12 bilhões de reais. Então, dos 24, 13 estão nas seguradoras e desses 13, 12 estão no Bradesco. Então, é um volume muito significativo, praticamente metade das glosas está concentrada em apenas um operador de saúde, tá? Que é a Bradesco. Além disso, nós temos a Amil, que tem aqui 1,85 bilhões, e nós temos também a Apvida Intermédica com 2,75 bilhões, tá? E a Sul América com 2 bilhões. Então, é um volume de dinheiro muito grande, concentrado em uma pequena porcentagem dos prestadores de serviço. Bom, dado esse cenário de desequilíbrio entre receitas e custos, uma das tendências aí que tem sido realizada pelo setor de saúde suplementar é justamente o aumento significativo dos reajustes, tá? É uma tendência e também é um desafio. Por que é um desafio? Porque até quando eu vou conseguir solicitar esses reajustes em volumes aí superiores a 2 dígitos e as operadoras de saúde vão continuar pagando, tá? Então, uma tendência e um desafio é o que deve se repetir em 2023. Em termos de reajustes médios, considerando todas as operadoras de saúde, em 2023 nós tivemos um reajuste médio de 14,4%, maior do que o histórico todo até 2000. E para as seguradoras nós tivemos um aumento de 20%.
Lembrando que seguradoras, as que mais fazem glosa, as que mais são fraudadas, tá? Em termos de composição desses reajustes, né, nós temos as carteiras com menos de 30 beneficiários, 24% das carteiras totais, e acima de 30 beneficiários, nós temos 76% de todos os beneficiários da saúde suplementar. Em termos de reajuste médio por categoria, os planos que têm mais de 30 vidas, eles tiveram um reajuste menor do que os planos que têm menos de 30 vidas, 13,21%, frente a 17,85% dos planos com menos beneficiários. Essa é uma questão interessante porque a gente pode discutir a sustentabilidade das operadoras muito, muito, muito pequenas. E aí, algumas notícias, né? Planos de saúde empresariais vão passar por reajuste em 2024 e esse reajuste ele deve ser na casa de 25% para os planos empresariais. É um volume muito significativo, mas como já destacado, é mais um ciclo de reajuste alto, acima de 2 dígitos, para que a gente encontre um equilíbrio entre custos e despesas. Uma outra tendência e desafio do setor de saúde suplementar é a questão da judicialização. Do lado esquerdo, nós temos os processos, novos processos de judicialização por ano, por assunto, tá? Então, em 2023, nós temos aqui uma projeção de que nós tenhamos 188 mil novos processos contra operadoras de saúde. A maior parte desses processos são relacionados aos planos de saúde, algum tipo de discussão, tá? De reajuste, de prestação de serviço, de prestação de serviço. Tratamentos médicos hospitalares é a segunda categoria, fornecimento de medicamentos a terceira categoria e a quarta categoria são os reajustes contratuais. Se nós considerarmos o acumulado desses processos ao ano, nós temos um salto entre 2022 e 2023, chegando a 343 mil processos em andamento. Então, esse é um ponto muito sério, porque boa parte desses beneficiários, eles têm ali uma decisão positiva, isso acaba afetando novamente os custos das operadoras de saúde, prejudicando a sustentabilidade. Bom, já falamos de resultado operacional negativo, vamos falar de resultado líquido. O resultado líquido das operadoras, ele é menos negativo do que o operacional, em alguns casos ele se torna até positivo, ou seja, são as receitas financeiras que compensam os resultados operacionais negativos, né? Mostrei para vocês que tivemos 5,4 bi negativo até o terceiro trimestre de 23, mas em termos de resultado líquido, 2,7 positivo, tá? Em termos de resultado financeiro, só no ano de 2023 até o terceiro trimestre, 8,3 bilhões positivo. Mas esse cenário tende a mudar justamente porque a Selic ela vai ter uma redução, tá? Então vamos analisar 2 períodos interessantes. Período entre 2021 e 2022. Nós temos um aumento da Selic muito significativo de 4,53% para 12,55%. Vejam que as receitas das aplicações financeiras, elas crescem muito significativamente e não pelo aumento dos volumes aplicados, mas pelo aumento da Selic. Em 2023, que nós temos aí uma Selic de média ponderada no ano de 13,63%, 10 bilhões de receitas positivas e com expectativa de redução da Selic para 9% em 24 e 8,5% já no ano de 2025, eu vou ter uma redução das minhas receitas financeiras e com isso eu vou ter aí uma situação que a gente pode voltar a um desequilíbrio, né? Se os custos assistenciais continuarem altos, porque o meu resultado operacional vai ser dificilmente combatido pelas receitas financeiras. Outra tendência que nós temos é a expansão da verticalização. Essa expansão ela precisa ser entendida num sentido amplo, tá? Primeiro, verticalização, eu tenho a retenção nas mãos das operadoras do custo assistencial, tenho uma melhor gestão desse item, então eu tenho aí, teoricamente, uma redução da sinistralidade significativa, tá? Lógico, desde que esse recurso assistencial seja sustentável e bem ocupado, tá? Mesmo dentro de alguns grandes players de mercado que não têm carteira de beneficiários, tem buscado essa relação de, se eu tenho um recurso assistencial, eu preciso de uma carteira, se eu tenho uma carteira, eu preciso de um recurso assistencial. Então, por exemplo, a Redditor, ela tem participação acionária na Qualicorp e é dona da Sul América, então ela tem
principalmente pela Sul América, uma carteira de beneficiários que pode ser atendida no seu hospital. A DASA, ela tem colocado serviços de coordenação de saúde, consultoria de beneficiários, saúde ocupacional e serviços para autogestões, justamente tentando aí também um direcionamento de demanda, principalmente com medicina preventiva. A Oncoclínicas tem feito uma série de joint ventures, principalmente com as cooperativas de médicas, né, do sistema Unimed, buscando aí um direcionamento de demanda. E a Mil, a Apivida e a Tena Saúde, elas são operadoras verticalizadas. Então, quando eu falo de verticalização no sentido amplo, eu estou falando sim de recursos próprios, mas eu estou falando também de modelos que são mais rápidos de aplicação e mais baratos em termos de investimento, como, por exemplo, as joint ventures com prestadores de saúde, direcionamento de demanda, acordos operacionais em que eu direciono demanda para um prestador em busca de uma menor tabela, e também operações de fusão e aquisição que acabam reduzindo também o tempo para eu colher os benefícios dessa verticalização. Esse é um movimento que tende a se acelerar em 2024, principalmente com as operadoras de médio porte. Bom, falando aí de operações de fusão e aquisição, nós vamos ver que esse movimento até 2022, 2023, ele foi principalmente capitaneado pelos grandes players de mercado. Então, Notre Dame Intermédica e Apivida, Amil, Sul América, Redditor, Oncoclínicas, DASA, entre outros players de mercado. Mas o fato é que esses players de mercado, eles vão reduzir os volumes de operação de fusão e aquisição justamente porque eles precisam melhorar o seu caixa, a sua liquidez, reduzir o seu endividamento e colher todas as sinergias das operações passadas. Então, a gente não pode esperar esse movimento desses grandes players, tá? E aí, eu coloco o desafio também para o setor de saúde suplementar e a tendência relacionada a como esse movimento de fusão e aquisição vai acontecer dentro das pequenas operadoras. Por que que isso é importante? Aqui eu tenho um gráfico que mostra a distribuição das operadoras por quantidade de vidas. Nós temos de operadoras com mais de 1 milhão de beneficiários até operadoras com menos de 7 mil beneficiários. Então vamos ver aqui, por exemplo, operadoras entre 10 e 50 mil beneficiários. Corresponde a 38% das operadoras de saúde. Operadoras entre 7 e 10 mil beneficiários, 9,14%. Menos de 7 mil beneficiários, 28% do mercado. Ou seja, eu tenho uma grande parcela das operadoras de saúde, quase 40%, que tem menos de 10 mil beneficiários. E pensando num cenário de mutualismo, de compartilhamento de custos, isso tende aí a tornar essas operadoras cada vez menos sustentáveis. E aí, como consequência, eu tenho um movimento de junção dessas operadoras, de consolidação desse mercado, que deve ocorrer principalmente nessas pequenas operadoras de saúde, tá? Em relação ao Open Health e interoperabilidade de dados, que também é uma tendência, Open Health é a criação dessa grande base de dados de compartilhamento de informações para que todos os agentes de saúde tenham acesso aos dados dos beneficiários dentro de toda a cadeia para buscar aí alguns benefícios, né? Como, por exemplo, maior transparência e autonomia por parte do beneficiário, colaboração em pesquisas científicas, né, busca de melhores tratamentos, desenvolvimentos de novas tecnologias, melhoria da qualidade do atendimento com coordenação desse atendimento, redução de erros médicos, né, entre outros itens, empoderamento do paciente para que ele conheça mais tratamentos e participe ativamente da decisão pelo seu cuidado, toda a questão de redução de custos operacionais, administrativos, redundância de solicitação de exames, entre outras características. E a interoperabilidade de dados é algo essencial para o Open Health, justamente porque trata de como os diferentes sistemas vão comunicar entre eles para ter um compartilhamento de dados comum. Em termos de inteligência artificial, é algo que parecia ficção científica até 2 anos atrás, mas hoje, quem não usa o ChatGPT? Todo mundo usa. Mas aqui a gente está falando de modelos preditivos mais interessantes, justamente buscando os benefícios de diagnósticos mais precisos, como, por exemplo, aplicados a exames de imagem, prevenção de doenças por meio da identificação dos riscos de um beneficiário, assistência virtual, por exemplo, por chat, por ligação de telefone,
para cuidado contínuo do paciente, né? Lembretes de medicamentos, informações sobre cuidados da saúde, mudança de estilo de vida. Temos toda a questão da possibilidade de redução de custos pela automatização de algumas rotinas, tarefas, né, rotineiras de otimização de processos, melhor experiência do paciente e também apoio à decisão clínica, né? Então, leva um caso, a inteligência artificial analisa e dá ali algumas possibilidades para o médico, que é, no fim do dia, quem faz o diagnóstico, tá? Em relação aos grandes players da saúde suplementar, alguns pontos de atenção. Bom, em termos de DASA, a DASA hoje tem como sua principal fonte de receita os hospitais e também os serviços de diagnóstico terapeuta, né, centro de diagnóstico por imagem, laboratório. Hoje ele possui o terceiro maior grupo de oncologia independente, com a AMO e com a Centron como os principais centros de tratamento. Essas são as principais 3 fontes de receita da DASA hoje. Realizou algumas aquisições de medicina diagnóstica, mas o que nós tínhamos de primeira e segunda linha já foi consumido pelo mercado, e hoje tem atuado com medicina ocupacional e alguns outros tipos de busca de direcionamento de demanda, como, por exemplo, por meio do Demanda DASA, que hoje é DASA empresarial, que já tem mais de 1,5 milhões de beneficiários cadastrados. A situação da DASA hoje é a seguinte: realizou grandes investimentos no passado, precisa realizar a redução de investimentos, tem realizado a redução dos investimentos em tudo, tá? Operações de fusão e aquisição, manutenção, investimentos de maneira geral. Os prazos médios de recebimento, devido aí à situação das operadoras de saúde, também aumentou, o que prejudica o caixa dela, e ela tem um grande ciclo de amortização de dívidas entre 2026 e 2028. Então, não devemos esperar grandes operações de fusão e aquisição por meio da DASA, a não ser que ocorra um movimento com a Redditor, tá? Em termos de Redditor, a Redditor, ela tem passado por um movimento também em termos, por exemplo, aí de avaliação de ações, né, de redução de compra para neutro. Existe ainda uma expectativa de crescimento de 12% ao ano nos próximos anos, mas entende-se que os melhores ativos do mercado, eles já foram adquiridos. Além disso, como ela fez a aquisição da Sul América, deve ter aí um movimento de mais difícil credenciamento junto a Bradesco, junto a Mil, e também já passou por um movimento de descredenciamento da Unimed Nacional, tá? Então, qual que são as próximas movimentações da Redditor? Captura de sinergias dos recursos que já foram adquiridos no passado, e aí, se houver algum tipo de crescimento, vai ser um crescimento mais lento, poucos em Greenfield e alguns em Brownfield, né? Ou seja, mais em mercados já estabelecidos e menos em novos mercados. Em termos de oncoclínicas, também passa por um cenário semelhante aos outros 2 players, com uma redução dos seus investimentos, tem trabalhado aí com mercados que ela já atua e também com o CAPEX Light, então o menor investimento, tem focado na desalavancagem, redução do endividamento, busca expansão de parcerias, como algumas que eu já citei para vocês, tá? Mas tem aí já 50 possíveis M&As mapeados. Busca o desenvolvimento do modelo atual, justamente exploração das unidades que já estão instaladas e também aumento de receitas ao longo da jornada do paciente e trabalho na medicina protocolizada, tá? E por fim, busca aí a captura das sinergias com os M&As que já foram realizados. Até 2021 foram realizadas, até 2021 não, até 2024 já foram realizadas 10 parcerias, principalmente aí dentro do sistema Unimed, e tem aí uma expectativa positiva de receitas, dado que a estimativa no número de casos de oncologia tende a aumentar. A Mil, ela foi vendida em 2024 2022 para o José Seripieri Filho. É uma operação que ele colocou aí 2 milhões, né, pagou 2 milhões e assumiu no mínimo 9 bilhões de dívida, tá? De passivos. Esse volume pode ser de até 13 bilhões, segundo estimativas. E o grande desafio da Mil é como tornar a carteira de beneficiários, tanto individual, familiar, quanto empresarial, sustentável. Esse é um grande desafio. Algumas possibilidades, né? Trabalhar briga por preço para aumentar a carteira, mas se eu brigo por preço, eu posso ter um aumento de sinistralidade e também já tem uma carteira PF bastante deficitária, então esse é um grande problema.
Posso ter uma briga por preços e perda de carteira, né? Por exemplo, eu preciso trabalhar um pouco melhor a minha segmentação de mercado e buscar crescimento acima das operadoras de saúde que já atuam no segmento, mas eu tenho também um limite para brigar por esse preço, porque se eu reduzo muito e já tenho uma sinistralidade alta, o meu resultado vai piorar, tá? Mas além disso, eu tenho aí outros desafios, né? Como o aumento da judicialização, que tem afetado o sistema de saúde de maneira geral. Então, foi feita essa compra, mas a reversão do salário da Amil é bastante difícil, tá? Em relação a DASA e Redditor, tivemos aí no final do ano passado a notícia falando que fontes dizem que DASA avalia alternativas como venda de fatia da operação ou controle total da empresa. O principal aí candidato seria a Redditor, mas também já se fala em Bradesco Saúde, entre outros players de mercado. Caso essa operação ocorresse com a Redditor, nós teríamos a formação da maior rede assistencial do país, com 86 hospitais, 67 centros de oncologia, 900 unidades de SADT e 2 milhões de beneficiários que já vêm com a Redditor, tá? Por meio da Sul América. Além disso, eu tenho um grande potencial de ganho de sinergias entre essas duas operações. Caso ela ocorra, é muito provável que nós tenhamos algum tipo de interferência do CAD, principalmente nos mercados em que eu tenho sobreposição de recursos assistenciais como hospitais, mas existem ainda outros desafios caso essa operação vá adiante. Como vai ser a Redditor atuando como operadora? Como vai ser a Dora atuando como operadora, visto que ela tem uma rede assistencial bastante significativa e ela ganha principalmente com volume e com tabelas mais altas? Como vai funcionar a relação familiar, visto que na DAS eu tenho a família Godoy Bueno, que é muito forte, é dona da empresa, e na Redditor eu tenho também uma família por trás da empresa que é muito forte, né? Então, que vai funcionar isso? Questões de sobreposição de rede e também questões relacionadas ao CAD. Muito bem, pessoal, já são 11h02, eu vou partir para as mensagens finais. E as mensagens finais são as seguintes. Dentro das tendências e desafios para 2024, não se cita diretamente esse desafio, mas eu entendo que é o principal desafio da saúde suplementar, é a sustentabilidade. O principal desafio da saúde suplementar em 2024 e nos próximos anos é a sustentabilidade, né? Esse equilíbrio entre custos e despesas. Existem algumas alternativas para buscar esse custo, né? Algumas são essa redução de custo, esse equilíbrio, essa sustentabilidade. Algumas são mais simples, outras mais complicadas. Por exemplo, lenta recuperação do resultado operacional. Isso é possível? É possível. Vai acontecer já em 2024? Difícil dizer, tá? Mas nós teremos um novo ciclo de reajustes, provavelmente acima de 2 dígitos, para a pessoa física e para empresarial. O combate às fraudes e desafios é um grande desafio, mas tem que ser solucionado o mais rápido possível. O cuidado integral ao paciente, ou seja, trabalhar a medicina preventiva e não a cura de doenças quando a sinistralidade já está muito mais alta, é um desafio que precisa ser olhado com muita atenção. Questões relacionadas a Open Health, interoperabilidade e utilização da inteligência artificial para redução de custos e despesas, medicina preventiva é algo bastante significativo e que também já tem sido utilizado. Expansão de verticalização deve acontecer também, mas para médias e grandes operadoras, principalmente por meio de operações de fusão e aquisição, seja entre operadoras, seja entre operadoras e recursos assistenciais. E aí, dentro também de uma utilização melhor da cadeia, né, e também buscando uma medicina preventiva, temos as questões de descentralização do cuidado e também deshospitalização. Desafios que vão contra essa recuperação do resultado operacional. Envelhecimento populacional, que já é uma realidade e deve aumentar a utilização e também a sinistralidade justamente porque a população idosa utiliza mais o serviço de saúde, o que reforça a necessidade de uma medicina preventiva, e questões de judicialização e segurança jurídica que também vão contra essa recuperação de resultado. Em termos de resultado financeiro, essa redução já é prevista, já é uma realidade, tá? Isso deve acontecer em 2024 justamente pela redução já prevista da Selic.
Crescimento de vidas, eu tenho a recuperação do PIB e uma menor taxa de desocupação, o que favorece novas contratações, mas, por outro lado, eu tenho aqui os agentes não regulamentados que acabam fazendo uma concorrência, de certa maneira, desleal com esses outros players, tá? Além disso, novos modelos de remuneração, né, como remuneração baseada em valor, também devem ser vistos. Mas os principais itens, eu diria que são a questão do reajuste curto prazo, combate a fraudes e também cuidado integral ao paciente. Entendo que esses são os itens que devem ser mais trabalhados pela possibilidade de geração de resultado no curto prazo. Pessoal, estou encerrando a apresentação agora. Gostaria de pedir para vocês, rapidamente, né, o feedback para esse evento. Basta colocar a sua câmera apontada para o QR Code da esquerda e fazer aí colocar a sua nota em relação ao evento, será muito importante para a realização dos próximos eventos. Convido todos a se inscreverem no XVE News, que é justamente o nosso canal de comunicação via WhatsApp. Nós mandamos diariamente grande volume aí de notícias importantes do setor de saúde suplementar, então isso é bastante importante, tá? Eu vou dar uma olhadinha no chat, a minha tela vai continuar compartilhada com vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se nós temos algum tipo de questionamento, né? Vamos lá, o Sebastião Carlos de Lima Barbosa, né? Parabeniza pela apresentação e cita aqui uma pergunta. Você citou como desafio a recuperação do resultado operacional, até porque entendo que o resultado financeiro, que tanto impacta no resultado final, pode ser prejudicado pontualmente. O senhor vê um cenário otimista nesse modelo de mútuo em que vivemos no nosso negócio? Assim, o resultado operacional, pessoal, podem mandando as perguntas, tá? Eu vi que nós tivemos algumas mãos levantadas, podem ir escrevendo no chat que eu vou respondendo, tá? Então vamos lá. Bom, a recuperação do resultado operacional é um desafio extremamente grande, mas extremamente importante para o ano de 2024, porque isso mexe com a sustentabilidade das operadoras de saúde, e falando de sustentabilidade do pagador, que são as operadoras de saúde, nós estamos gerando consequências para todo o setor de saúde, tá? Então esse é o grande desafio, já temos algumas fontes aí de apoio, né, a essa recuperação de resultado, que se dá principalmente pelos reajustes acima de 2 dígitos, mas a redução de sinistralidade também deve acontecer, porque até quando eu consigo fazer um aumento de 2 dígitos, né? Então, esse é um problema bastante sério. A redução do resultado financeiro também vai acontecer justamente porque eu posso ter até algum aumento no volume das aplicações financeiras, mas a Selic vai reduzir numa velocidade maior. Então, há uma tendência aí a redução desse resultado financeiro. O modelo mutualista, ele funciona bem dentro da saúde suplementar, desde que eu tenha uma carteira de beneficiários suficientemente grande para sustentar esse modelo mutualista. Uma coisa é eu absorver um tratamento de quase 8 milhões de reais numa operadora de saúde que tem mais de 500 mil beneficiários, mais de 100 mil beneficiários. Outra coisa é eu absorver esse tratamento numa operadora que tem 50 mil beneficiários, 10 mil beneficiários. Então, o mutualismo ele funciona se eu tenho uma carteira muito grande de beneficiários, tá? O Fabrício aqui está perguntando sobre a gravação, a gente vai disponibilizar posteriormente essa gravação, tá? E o Francisco das Chagas Michel Costa de Oliveira, ele parabeniza aqui a apresentação e cita aqui outros itens, né? Além do envelhecimento da população, no outro extremo da faixa etária, tem um aumento significativo dos custos com o crescimento dos custos para tratamento de TEA. Como os valores atuais de tickets médios e alguns setores, é praticamente impossível um prestador. Essa é uma realidade também, tá, Guilherme? Hoje, os tratamentos com... A gente fala muito de TEA, mas vamos falar de TGA, transtornos gerais, TGD, né? Transtornos gerais do desenvolvimento, do qual faz parte do transtorno do espectro autista. Ele tem um custo superior aos custos com oncologia. Então, assim, os custos estão extremamente altos e é um dos principais serviços que tem sido verticalizados, né? Isso é um ponto de extrema importância. Então, assim, antes eu tinha uma certa, digamos assim, restrição de quantidade, ali, por exemplo, de sessões para esse público. Hoje, com o hall exemplificativo, a quantidade de sessões ela é ilimitada. Então,
Quando eu faço a precificação de um plano de saúde, eu faço um estudo atuarial. Eu pego a expectativa de custos com essa receita de sinistralidade, coloco ali despesas administrativas, comerciais, margem de lucro e precifico esse produto. Só que se eu precifiquei esse produto há 3 anos atrás, que eu não tinha essa explosão da utilização, por exemplo, por beneficiários que utilizam para sessões de transtorno do espectro autista, né, os diversos tratamentos, esse produto ele já está mal precificado. Ou seja, eu vou ter uma sinistralidade superior à que havia sido previsto para esse produto. Então, no melhor cenário, o que a gente faria? Faria a revisão técnica, né, atuarial de todas as notas técnicas de produtos e reprecificaria tudo. É possível? Não é possível? Então, é um novo desafio, tá? Que surge e, como eu disse, tem sido amplamente verticalizado pelas operadoras de saúde. A Olímpia de Oliveira Vieira coloca o seguinte: existem movimentos novos em relação ao acompanhamento de high users em operadoras de saúde. Olha, Olímpia, os high users, eles são acompanhados há muito tempo. Mas o que me adianta acompanhar e não tomar uma ação, tá? E essa ação, ela se dá muito pela medicina preventiva, pelo tratamento de crônicos, pelo acompanhamento desse beneficiário. Então, você pode ir em qualquer operadora de saúde que alguém da controladoria, da assistência, vai te falar, ó, os high users são ou os planos tais da empresa XYZ por causa dos beneficiários XYZ. Ok, eu sei quem são, mas qual é a tratativa? Qual é a ação sobre esses beneficiários? Esse é o ponto mais importante, tá? A identificação, ela é simples. E aí o Henrique também comenta, já falei agora sobre o transtorno do espectro autista. A Cris Carvalho faz um comentário: estamos vivenciando o estrangulamento dos prestadores de serviço com finalidade de equilibrar o sistema, gerando um grande desequilíbrio na cadeia. Cris, perfeito o seu comentário, é o que eu falei, né? Se a gente olhar lá no primeiro slide que eu mostrei, sobre a cadeia de saúde, a gente vai ver o quê? Beneficiário quer o tratamento, que é assistência, uma assistência de qualidade, resolutiva, né? A operadora de saúde cobra um valor para isso e repassa ou para sua rede própria ou para os prestadores de serviço. Só que no momento que essa sinistralidade ela é tão alta a ponto a reduzir o caixa, né, a reduzir a liquidez dessas operadoras de saúde, elas tomam medidas que realmente apertam a rede assistencial. Por exemplo, aumento de prazo médio de pagamento. Saiu recentemente um estudo da ANAP que mostra que os prazos médios de pagamento eles têm aumentado. Então, para assegurar o caixa, eu aumento o prazo médio de pagamento dos meus prestadores de serviço. Então, isso gera um desequilíbrio, além de outros itens, né, como, por exemplo, os reajustes de tabela, que podem ser em comum acordo, podem ser mais leoninos, né, mais impositivos. Então, quando eu tenho um operador de desequilíbrio, todo o restante da cadeia de saúde suplementar também vai entrar em desequilíbrio, tá? E por isso é muito importante serem fortalecidas as parcerias, que é o movimento de verticalização que eu falei. Pode ser uma verticalização total, né? Eu construo um hospital, eu faço um BTS de um hospital, mas pode ser um direcionamento de demanda, pode ser a compra de um prestador. Existem alternativas e elas têm que ser buscadas o quanto antes. Robério comenta, o TGDA mudou o perfil da primeira faixa etária. Talvez fosse pertinente até uma abertura maior com mais faixas. Muito interessante seu comentário, Robério, porque não só eu tenho aí o diagnóstico, né, em algumas faixas de idade mais precisas, mas algumas doenças também ocorrem, por exemplo, em recém-nascidos, e esse tratamento ele tem que ocorrer de maneira mais urgente. Então, talvez essa abertura de faixas ela faça sentido. Edson, um grande abraço, Edson. Parabenizando pela apresentação, não vejo nas evoluções de M&A nada sobre o sistema Unimed. Há chance para esse movimento? Muito boa pergunta, Edson. Olha, as operações de fusão e aquisição dentro do sistema Unimed devem ser as mais aceleradas no ano de 2024 e nos próximos anos. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de operadoras de saúde com carteiras de beneficiários muito pequenas, o que prejudica o mutualismo, o que prejudica uma gestão eficiente de custos, o que prejudica a sua sustentabilidade. Então, essas pequenas operadoras de saúde deveriam realmente olhar para os próximos anos e verificar quais são as probabilidades de
permanência com sustentabilidade dentro do sistema de saúde suplementar e buscar, visto que digamos assim, né, são Unimed, são cooperativas de trabalho médico, se conhecem, têm bom relacionamento, buscar os movimentos de operadora, não operadora, ou então de incorporação. Isso aconteceu recentemente em Ribeirão Preto, isso aconteceu recentemente também em São José do Rio Preto, entre outras, tá? E nós temos também aqui toda a questão das médias e grandes operadoras que não são verticalizadas, fazendo as operações de fusão e aquisição, por exemplo, com aquisição de hospitais e também o estabelecimento de parcerias, tá? Bruno Gavi Rodrigues parabeniza também pela apresentação e coloca aqui, né, qual a sua expectativa para os planos de saúde focados no digital, maior facilidade de marcação de consultas, entre outros. Poxa, Bruno, tema polêmico, hein? Hoje um dos principais prestadores, né, uma das principais operadoras digitais aí é a Alice. Ainda é um momento, ainda é um modelo a ser testado, tá? A gente não tem um espaço de tempo suficiente para mostrar se esse tipo de operadora ele gera resolutividade e redução de custo, tanto pelo atendimento online, quanto por um melhor direcionamento dos beneficiários dentro da rede, tá? Ainda é muito recente, né? Então, é um modelo que pode dar certo, mas precisa de um acompanhamento muito frequente, muito constante, um direcionamento do beneficiário muito forte, uma medicina preventiva muito forte, e nós temos também a questão cultural, né? O público brasileiro está acostumado a realizar uma consulta online, ou ele tem qualquer tipo de problema de saúde, ele corre para um pronto atendimento, e a probabilidade desse atendimento num pronto atendimento ser transformado em um exame, uma internação, seja necessário ou não seja necessário, muito grande. Então, não sei essa resposta ainda, Bruno. Vamos acompanhar aí, final desse ano, próximo ano, para entender se ele realmente tem a resolutividade e direcionamento do beneficiário dentro da jornada de atendimento suficiente para reduzir os custos e gerar sustentabilidade do modelo. E agora a última pergunta aqui da Patrícia Hernandes, né? Antes de nós finalizarmos. Pensar nos users passando por um processo educativo, tanto desses pacientes quanto dos médicos hipersolicitantes, muitos de exames sem indicação baseada em evidências. O custo desses colegas para o sistema de saúde é elevadíssimo. Exatamente, Patrícia. E assim, se eu identifico quem são esses high users, né, tanto na ponta do beneficiário quanto na ponta da indicação, da realização de exames e procedimentos, eu preciso ter ações aí buscando a resolução desse item, né? Só finalizando, Wagner Adalberto da Silva, Estado de São Paulo trouxe uma matéria que menciona 42% do setor dizendo que o negócio era inviável em 10 anos. Perfeito, Wagner. Foi o primeiro item ali que eu apresentei para vocês. E o Marco Aurélio, você considera o processo de verticalização um mecanismo eficaz a médio e longo prazo para redução de custo? Os custos fixos das redes de atendimento são altos e nesse cenário as UPS teriam dificuldade em diluir esse custo com o beneficiário e outras operadoras. Marco Aurélio, verticalização é tendência de mercado, é o modelo vencedor que nós temos vivenciado até agora. As principais operadoras de saúde são extremamente verticalizadas porque elas têm uma melhor gestão do custo, e não só do custo, mas da utilização, tá? Mas existem alguns pontos de atenção. Não adianta eu ter um recurso assistencial verticalizado e não fazer ali uma avaliação da minha rede prestadora para verificar se eu tenho a quantidade de prestadores necessários para os atendimentos necessários, tá? Além disso, eu preciso necessariamente ocupar esse recurso assistencial por meio de direcionamento de demanda. Se eu tenho um recurso assistencial que eu não ocupo e mantenho a mesma rede, necessariamente eu vou ter uma duplicação de custos, tá? Pessoal, bom, gostaria de agradecer a todos pela participação no evento de hoje. Foi um evento com muita colaboração, muita participação. Tentei trazer aí algumas perspectivas de mercado, tá? Agradeço novamente, né, todos vocês. Essa apresentação posteriormente será disponibilizada para vocês. Convido a todos, desde já também, a me adicionarem, assim como a XA Finance, no
LinkedIn, tá? Esse é o link aí para vocês podem apontar a câmera também e me adicionar no LinkedIn, e também o LinkedIn da XA Finance, para que nós possamos continuar essas conversas em outros momentos, tá? Novamente agradeço a participação de todos, foi um evento muito rico, principalmente pela colocação de todos, espero ter colaborado aí com as mudanças que são necessárias, urgentes para 2024 e para os próximos anos, dado aí a quantidade de desafios que nós temos. Então, novamente, obrigado, até o próximo evento.